Olha, por conta do medo da Covid-19, das restrições sociais impostas pela própria doença, aumentou o uso de antidepressivos. Um levantamento do Conselho Federal de Farmácia apontou um acréscimo de 17%. Quem fala com a gente sobre esse assunto, sobre os perigos também, inclusive porque a gente sabe que muitas pessoas se automedicam, a gente vai conversar agora com a Eliane Campessato, ela que é professora do curso de farmácia da UFAL. Professora, boa noite, bem-vinda aqui ao Cidade. É um dado que é um alerta importante, a gente sabe que mais pessoas acabaram desenvolvendo também essa questão da depressão com muita força durante a pandemia. A gente sabe que muitas têm esse acompanhamento, mas infelizmente ainda há casos de automedicação também, né? Boa noite. Boa noite a todos. Com certeza, isso tem se tornado um problema sério, né? Porque nós somos um país conhecido por ser muito alegre, de ser muito festeiro, né? Nós temos muitas comemorações, né? Nós temos o carnaval, as festas juninas. E o que aconteceu? Durante a pandemia, nós somos privados, né? De várias coisas que eram comuns na vida do brasileiro, né? A gente acabou se isolando, né? Veio também o medo, né? O medo da morte, o medo da doença, a apreensão, né? Familiares e amigos doentes, né? E com isso houve um aumento considerável dos casos de ansiedade, depressão, transtornos de humor, insônia, né? E essa pesquisa, né, realizada pelo Conselho Federal de Farmácia mostrou que, de fato, isso é uma realidade. A gente já sabia que essas doenças haviam, de fato, aumentado, né? Inclusive, na própria doença, na Covid-19, um dos sintomas que pode acontecer em 35% dos pacientes é a ansiedade, né? Em 25% dos pacientes, eles têm sintomas depressivos, né? Então, a gente já sabia. Mas o que essa pesquisa comprovou é de que houve um aumento considerável do consumo desses medicamentos, né? Houve um aumento, uma média nacional de 17%, né, do consumo de antidepressivos. E o estado de Alagoas ficou em 9º lugar nesse consumo. Nós tivemos um aumento de 24%. É um aumento considerável, né? Porque a gente tem que pensar que os antidepressivos, eles não são usados só para depressão, né? Os antidepressivos hoje são um tratamento de primeira escolha também para o tratamento da ansiedade, né? Claro que uma grande parte desses pacientes foi com prescrição médica, né? Com avaliação de um profissional, com acompanhamento, mas também a gente tem muitos casos de pacientes que se automedicam, né? 77% dos brasileiros, né, segundo uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Farmácia em 2019, fazem automedicação. E essa automedicação muitas vezes é feita porque um vizinho falou que é bom, um familiar já tomou, os pacientes se reaproveitam caixas, medicamentos que tem em casa, né? Então, às vezes, o médico prescreve para um paciente, aí ele não toma. Aí ele guarda esse medicamento, ou toma menos do que foi prescrito, né? Aí ele guarda. Numa situação posterior, né, onde a pessoa acha que aquele medicamento lhe fará bem, ele utiliza, né? Então isso acontece também. E isso é um risco muito grande, né? Porque às vezes você, por exemplo, nesse caso que a senhora deu um exemplo, né? Um vizinho, tem uma caixa aqui desse remédio, toma que você vai melhorar. E às vezes naquela pessoa esse medicamento pode levar um efeito completamente diferente, inclusive ocasionar a morte ou parada cardíaca, né? Porque o que é bom para mim pode não ser bom para você, né? Com certeza, né? É por isso que existe sempre a dose apropriada para aquele paciente, né? Porque às vezes o paciente tem uma intolerância, ele tem um problema hepático, ele é hipertenso, né? A gente vê comumente as pessoas tomando estimulantes, né? Ou para ficar acordado, para ter melhor performance na academia, né? E aí a gente vê muita gente passando mal, tendo pico hipertensivo, né, tendo problemas cardíacos graves, né, e normalmente foi automedicação, né, foi porque alguém falou que era muito bom, toma isso que você vai ficar super disposto, você vai conseguir render muito mais, né, e às vezes aquela pessoa é hipertensa, né, porque grande parte dos pacientes hipertensos, eles ou negligenciam o tratamento,
né? Em média, 60% não faz o tratamento adequado, ou são pacientes que nem sabem que têm a doença, né? São pacientes que são hipertensos, mas nem foram diagnosticados, né? Ficam naquela forma silenciosa, sem saber da doença, e às vezes vão usar um medicamento que alguém falou que é bom e acabam tendo problema, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente tem que pensar também que esses medicamentos antidepressivos, eles são medicamentos tarjados, eles têm tarja vermelha, e são vendidos com retenção de receita. Então, eles devem ser obrigatoriamente prescritos pelo médico ou pelo dentista e acompanhados por um farmacêutico, né, que vai lhe dizer qual é o melhor horário para tomar o medicamento, a dose adequada. Porque o que acontece? Tem medicamentos que você usa para tratar depressão, ansiedade, que podem prejudicar o seu desempenho durante o dia, né? Então, tem medicamentos que é mais adequado você tomar à noite. Já, por outro lado, tem medicamentos que é mais adequado você tomar de manhã, né? Então, por isso que o paciente tem que ser, esse medicamento tem que ser prescrito por um médico, né? Ou um dentista, e tem que ser orientado por um farmacêutico. Professora, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos, né? E, claro, sempre alertando essa importância de ter realmente uma orientação ao tomar qualquer tipo de medicamento. Boa noite. Boa noite, obrigada.